Ela só queria passar o Natal com o filho. Mas o que aconteceu quando o milionário apareceu foi impensável. Era véspera de Natal, quando Helena percebeu que nada naquele ano tinha sido fácil. O dinheiro estava curto, o trabalho tinha diminuído e, para completar, o pequeno Miguel, de apenas 7 anos, vinha perguntando há dias se o Papai Noel realmente viria. Helena escondia o aperto no peito com um sorriso cansado. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza num prédio luxuoso da cidade, o tipo de lugar onde cada apartamento tinha um lustre que custava mais do que tudo o que ela possuía desde que nasceu. Naquela manhã, enquanto arrumava sua bolsa remendada para levar Miguel à escola, ela repetia para si mesma: "Eu só quero um Natal simples, só isso, um Natal com ele." Mas a vida parecia ter outros planos. Do outro lado da cidade, em uma mansão que ocupava quase um quarteirão inteiro, vivia Augusto Saavedra, um empresário conhecido tanto pela fortuna quanto pela frieza. Aos 51 anos, ele já tinha perdido a conta dos zeros na própria conta bancária, mas parecia não ter nenhum afeto sobrando. Ele havia perdido a esposa há 4 anos e, desde então, permitiu que a solidão se tornasse parte dos móveis da casa. Nada nele lembrava o homem que um dia sorriu. Agora, seu mundo era feito de cifras, contratos e silêncio. Naquela véspera de Natal, Helena recebeu um pedido inesperado. O síndico do prédio avisou que ela deveria ir até a cobertura do último andar, o lugar onde Augusto vivia, para uma limpeza emergencial. Ela estranhou. Augusto nunca deixava ninguém entrar sem aviso. Era quase paranoico com sua privacidade. Mesmo assim, ela subiu segurando firme sua sacola de produtos, enquanto pensava em Miguel, esperando por ela mais tarde, querendo montar a árvore improvisada feita com cartolina. Quando a porta da cobertura se abriu, Helena encontrou Augusto sentado em sua cadeira de rodas, olhando a janela com um semblante duro. Ele nem virou o rosto para ela. "Faça o serviço rápido", disse. "Não tenho o dia todo." Helena respirou fundo. Já estava acostumada com clientes difíceis, mas Augusto tinha algo diferente, um peso no olhar, uma tristeza escondida por trás da arrogância. Enquanto ela limpava, ele observava cada movimento com uma expressão vazia. Até que, no meio do silêncio, Miguel ligou para o celular dela. Helena sorriu antes mesmo de atender. "Mãe, você vem cedo hoje? Podemos montar a árvore? Eu fiz um desenho novo para o Papai Noel." Augusto ouviu cada palavra e algo nele, mesmo que mínimo, se mexeu. A alegria da criança contrastava com o vazio da casa dele, onde nenhum riso ecoava havia anos. Quando Helena desligou, Augusto fez a pergunta que nunca fazia: "Você tem filhos?" "Tenho, sim." "Miguel tem 7 anos." Ele encarou o chão por alguns segundos. "E o pai?" Helena não gostava de falar sobre isso, mas respondeu: "Se foi embora quando o Miguel tinha 2. Nunca mais voltou." Augusto apenas grunhiu algo que parecia nostalgia misturada com dor. Quando Helena terminou o serviço, já estava na porta para sair quando Augusto disse: "Quanto você ganha para trabalhar hoje, na véspera de Natal?" Ela congelou. "Eu, o mesmo de sempre." Ele fechou os olhos, respirou fundo e disse: "Fique mais um pouco. Preciso que organize outra parte da casa." Helena pensou em Miguel, pensou no desenho esperando por ela, mas também pensou no aluguel atrasado, na conta de luz e naquele Natal simples que queria dar ao filho, e aceitou. O que ela não sabia era que naquele exato dia, naquela exata casa, o destino tinha planejado um encontro que mudaria as vidas de todos. Enquanto ela arrumava o escritório de Augusto, encontrou uma fotografia caída atrás de um móvel. Era uma mulher sorrindo e segurando uma criança de uns 5 anos. "Essa é sua família?" perguntou sem pensar. Augusto não respondeu por alguns segundos. Era. Helena percebeu o tremor leve na voz dele. O que aconteceu?" Ele olhou para ela pela primeira vez, com os olhos realmente abertos. Tudo. E então, algo que Helena jamais imaginava começou a ser revelado. Augusto respirou fundo, como se abrir aquela ferida custasse mais do que qualquer contrato milionário que já assinara na vida. "Minha esposa e meu filho morreram num acidente há 4 anos." Helena congelou. O olhar dele, que antes
antes era duro como pedra, agora parecia vidro prestes a se partir. Depois daquele dia, nada mais fez sentido. Eu fechei portas, fechei a casa, fechei até a mim mesmo. Helena engoliu seco. Sabia o que era viver com falta, mas não sabia o que era viver com perda. Sinto muito, disse baixinho. Augusto desviou o olhar como se não quisesse que ela visse a dor que tentava esconder. Você tem sorte, murmurou. Ainda tem alguém esperando por você. A frase bateu forte no peito de Helena. Era verdade. Miguel era tudo o que ela tinha. O relógio já marcava quase 7 da noite quando Helena terminou a arrumação. Ela guardou suas coisas rapidamente, pronta para correr de volta para casa e passar o Natal com o filho. Mas antes que ela pudesse ir embora, Augusto falou: espere. Helena virou-se, já imaginando que ele pediria mais algum serviço, mas não. Ele apenas perguntou: você já comprou o presente de Natal do seu filho? Helena baixou os olhos. Ainda não. Não sobrou dinheiro esse mês. Augusto observou o rosto dela por alguns instantes e então tomou uma decisão inesperada. Venha aqui amanhã cedo. Eu preciso de ajuda com algumas coisas. Helena ficou surpresa. Mas amanhã é Natal. Eu sei e quero que você traga o Miguel. Helena arregalou os olhos. O Miguel? Aqui? Mas por quê? Augusto demorou alguns segundos antes de responder. Porque talvez eu precise lembrar como é ter alguém sorrindo dentro desta casa. Helena ficou sem palavras. Na manhã de Natal, Miguel acordou saltando da cama, animado como nunca. Vestiu a camiseta com desenho do Papai Noel e perguntou: a gente vai na casa daquele moço rico hoje? Helena riu. Vamos, filho, mas você precisa se comportar, tá bom? Eu prometo, eu prometo. Eles pegaram o ônibus e seguiram para o bairro nobre da cidade, onde os portões eram tão altos que Miguel perguntou se eram castelos. Quando chegaram, Augusto já os esperava na porta da mansão. Miguel abriu um sorriso enorme. Caramba, sua casa é gigante. Augusto não pôde evitar um leve sorriso. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém falava com ele sem medo. A sala estava cheia de objetos caros, mas vazia de vida. Miguel olhava tudo com curiosidade. Moço, por que não tem árvore de Natal aqui? Augusto respirou fundo. Eu não costumo comemorar. O menino franziu o senho. Mas hoje é Natal. Todo mundo tem que ter pelo menos uma árvore. Helena ficou vermelha, sem saber onde enfiar a cara. Miguel, não fala assim. Mas Augusto levantou a mão, dizendo que estava tudo bem. E onde eu arrumaria uma árvore agora? Perguntou ele. Miguel colocou as mãos na cintura, como se estivesse falando com alguém da sua idade. Minha mãe faz árvore com qualquer coisa, com cartolina, com papel, com caixa velha. Augusto olhou para Helena. Ela sorriu meio tímida. É verdade. O milionário suspirou. Então, me mostre como. E eles passaram horas montando uma árvore improvisada na sala enorme. Miguel cortava estrelas de papel, Helena colava fitas, Augusto segurava as luzes enquanto observava os dois. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, aquele lugar voltasse a ter vida. E quando Miguel terminou de colocar a estrela no topo, ele deu 2 passos para trás e disse: agora sim, tá bonito. Augusto observou em silêncio. O peito dele apertou, mas dessa vez não de dor, era saudade. E ao mesmo tempo, era esperança. Quando Helena foi embora mais tarde, Augusto a acompanhou até o portão. Obrigado por hoje, murmurou ele. Não precisa agradecer. Ela sorriu. O Miguel adorou. Mas Augusto olhou Miguel entrando no ônibus e disse: não, eu agradeço você. E naquele instante, Helena percebeu algo no olhar dele. Algo que ela não esperava. Algo que ele mesmo não entendia ainda, mas que estava apenas começando. Naquela noite, Helena colocou Miguel para dormir e ficou por alguns minutos sentada ao lado dele, observando seu rosto tranquilo. Algo a inquietava. A forma como Augusto os observou ao irem embora. O brilho estranho nos olhos dele. A sensação de que algo tinha mudado sem que ela percebesse. Mas Helena afastou esse pensamento. Não havia tempo para devaneios. Amanhã seria mais um dia de trabalho, contas, vida real. Ainda assim, havia um calor novo dentro dela, algo que não sentia há muito. Na mansão, Augusto ficou diante da árvore improvisada em silêncio. A luz fraca das lâmpadas refletia nas paredes frias. Ele fechou os olhos e pela primeira vez em anos percebeu que seu coração
respiração estava leve. Helena, murmurou. O nome ecoou na sala vazia. Era estranho como uma simples empregada e uma criança de 7 anos tinham revirado tudo dentro dele. A solidão que costumava ser sua única companhia agora parecia pesada, como se ele tivesse acordado de um torpor longo demais. Na manhã seguinte, Helena trabalhava no prédio quando recebeu uma ligação incomum. Era do síndico. Helena, o senhor Saavedra pediu para você subir na cobertura. Disse que é urgente. Ela limpou as mãos na calça e subiu com pressa, achando que havia deixado algo fora do lugar. Mas ao entrar na cobertura, encontrou Augusto sentado à mesa de jantar. A mesa com 3 pratos postos. Helena ficou paralisada. O que está acontecendo? Augusto respirou fundo, como quem tenta organizar sentimentos e palavras ao mesmo tempo. Queria convidar você e o Miguel para almoçar comigo. Helena arregalou os olhos. Hoje? Mas por quê? Porque ontem me fez bem. O jeito como ele falou aquilo não foi arrogante, nem frio, nem distante. Foi sincero, quase vulnerável. Helena hesitou. Eu preciso trabalhar. Eu pago por todas as horas extras que forem necessárias, respondeu ele rápido demais. Mas eu gostaria muito que viessem. Helena sentiu o estômago apertar. Era errado? Era estranho? Era educação? Era algo além? Ela respirou fundo. Vou buscar o Miguel. O almoço foi simples. Macarrão com carne, feito pela cozinheira da casa. Mas para Miguel, era um banquete. Caramba, é a melhor comida do mundo, disse ele com a boca cheia. Augusto soltou uma risada curta e depois pareceu assustado com a própria risada, como se tivesse esquecido como era fazer aquilo. Helena observou a cena com um sorriso discreto. Ela nunca tinha visto Augusto daquele jeito. Ele estava humano. Depois do almoço, Miguel pediu para explorar o jardim enorme dos fundos. Augusto observou o menino correr entre as árvores como se fosse sua primeira liberdade. Ele tem muita energia, comentou o empresário. Sempre teve, disse Helena. Ele sempre tenta ver o lado bom das coisas. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Ele lembra meu filho, um pouco. Helena ficou surpresa. Em quê? Quando sorria, parecia que acendia a casa inteira. Helena olhou para Augusto. Foi a primeira vez que enxergou não o bilionário arrogante, mas um homem quebrado por dentro. Miguel tem o mesmo efeito, disse ela suavemente. Com o passar das semanas, Helena e Miguel passaram a frequentar a mansão com mais frequência. Às vezes, Augusto chamava apenas para conversar, em outras, para pedir ajuda com a organização da casa, e quase sempre para ver Miguel correr pelo jardim. Caladamente, o milionário solitário começou a encontrar vida de novo, e Helena começou a sentir algo estranho. Era cuidado, gratidão, respeito ou algo que ela não ousava admitir nem para si mesma? Não sabia e temia saber, mas o mundo nem sempre aceita felicidade sem cobrar algo em troca. E foi no final de uma tarde chuvosa, quando Helena terminava de arrumar a sala, que Augusto recebeu uma ligação que mudaria tudo. Ele atendeu e seu rosto ficou pálido. Como assim? A empresa está sendo investigada? Helena parou na hora. Augusto apertou o telefone contra o ouvido. Não, isso é impossível. Isso é mentira. Isso é... Ele desligou. E Helena viu nos olhos dele um medo que nunca tinha visto. Algo muito grave estava prestes a acontecer. E ela nem imaginava ainda o tamanho da tempestade que se aproximava. Augusto ficou imóvel no meio da sala, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Helena percebeu de imediato que havia algo sério ali. Senhor Saavedra, aconteceu alguma coisa? Ele não respondeu na hora. Seu olhar estava perdido, preso em algum ponto entre a parede e um medo que não conseguia nomear. Finalmente, com a voz embargada, disse: fui acusado de fraude financeira. Uma investigação federal. Estão alegando que o meu grupo desviou dinheiro. Helena engoliu seco. Mas isso é verdade? Augusto levantou o rosto lentamente. Os olhos dele estavam cheios de mágoa, não de raiva. Não, mas isso nunca impediu ninguém de acreditar na mentira mais bonita. Ele apertou o braço da cadeira de rodas tão forte que seus dedos ficaram brancos. Vão congelar minhas contas. Podem tirar tudo o que construí. Helena deu um passo à frente. Mas alguém deve estar por trás disso, não? Augusto respirou fundo, dolorosamente. Sim, alguém que eu deixei entrar perto demais. Helena sentiu um arrepio. Isso ia muito além de negócios. Ela se aproximou mais um pouco. O que você precisa? Augusto a olhou como se tivesse ouvido uma pergunta que jamais imaginou que alguém
faria por ele. Preciso que você fique. Helena ficou surpresa. Ficar? Como assim? Ele hesitou, procurando as palavras. Eu nunca pedi nada a ninguém depois que perdi minha família, mas você é a única pessoa que não quer nada de mim, que fala comigo como um ser humano. Helena abaixou os olhos, sentindo um peso doce e perigoso no peito. Eu não sei se posso ajudar. Pode. Já ajuda só de estar aqui. O silêncio que caiu depois pesou mais que a acusação que ele tinha acabado de receber. Nos dias seguintes, a situação de Augusto só piorou. A televisão falava o nome dele a todo momento. Investigações, fraude, queda, bilionário envolvido em escândalo. Alguns funcionários pediram demissão com medo de verem seus nomes misturados à polêmica. Outros começaram a tratá-lo com frieza. Do dia para a noite, ele deixou de ser o poderoso dono de um império e virou motivo de manchetes sombrias. Helena, porém, permaneceu. Ela fazia o trabalho normalmente, mas agora com um cuidado silencioso. A cada refeição que ele não tocava, ela insistia. A cada noite sem dormir, ela sentava na sala com ele até que o sonolento finalmente chegasse. Miguel também percebeu. Mãe, o tio Augusto tá triste? Helena afagou os cabelos do menino. Tá sim, filho. Às vezes, os adultos ficam tristes também. Miguel pensou por alguns instantes. Depois, tirou um desenho da mochila. Era Augusto, ela e ele, de mãos dadas. Dá pra ele, mãe. Ele precisa. Helena sentiu a garganta fechar. Na manhã seguinte, enquanto Augusto revisava documentos com mãos trêmulas, Helena entrou na sala. O Miguel fez isso pra você. Augusto olhou o desenho. Demorou alguns segundos. Mas então, algo aconteceu. Os lábios dele tremeram. Os olhos marejaram. O homem que sempre escondia sentimentos, daquele jeito duro, blindado, simplesmente não conseguiu mais segurar. Eles vão me destruir, Helena. Ela colocou a mão sobre a dele, gesto que nunca tinha usado antes. Não vão. Você não está mais sozinho. Augusto respirou fundo, como se aquela frase fosse um gesto que ninguém lhe fazia há anos. Naquela noite, Helena estava prestes a ir embora quando ouviu Augusto chamando pelo nome dela. Ela virou-se. Ele parecia pequeno, frágil, tão diferente do homem imponente que conheceu. Você acredita que eu não fiz nada errado? Perguntou ele, como uma criança assustada pedindo para não ser deixada sozinha. Helena se aproximou devagar. Eu acredito. O olhar dele mudou, como se aquela frase tivesse devolvido ar aos pulmões que esqueciam de funcionar. Augusto levantou ligeiramente a mão, como se quisesse segurar a dela, mas hesitou. Mesmo assim, Helena tocou sua mão primeiro. E naquele gesto simples, algo profundo começou a se formar. Algo perigoso, algo bonito, algo inevitável. Mas o destino, mais uma vez, não estava disposto a facilitar. Do lado de fora, um carro preto estacionou lentamente diante da mansão. Dentro dele, duas pessoas observavam a casa com expressões tensas. Uma delas disse: "É hoje. A gente avisa a imprensa. Ele não tem para onde correr." A outra fechou o laptop e sorriu sombriamente. Coitado do Augusto. Mal sabe que o golpe final vem de quem ele mais confiou. A vida de Helena e Miguel estava prestes a se entrelaçar de forma definitiva com a de Augusto. E naquela trama havia segredos, havia traições, havia redenção e um amor que não estava nos planos de ninguém. Mas tudo estava prestes a explodir. Naquela noite, a mansão parecia mais silenciosa que o normal. Um silêncio pesado, daqueles que anunciam tempestades antes mesmo de elas chegarem. Helena preparava o casaco para ir embora quando Augusto a chamou novamente. Dessa vez, sua voz estava baixa, quase quebrada. "Helena, fica mais um pouco?" Ela voltou lentamente. "Claro." "O que houve?" Augusto olhou para a própria mão como se estivesse tentando encontrar coragem dentro das próprias cicatrizes. "Eu não sei quem está fazendo isso comigo, mas sei que estou ficando sem forças." Helena sentou-se ao lado dele, sem dizer nada. Apenas sua presença parecia aliviar algo no ambiente. "Sabe qual é a pior parte?" continuou ele. "Não é perder o dinheiro, não é perder a empresa, é perder a última coisa que eu tinha. A certeza de que mesmo sozinho eu ainda controlava alguma coisa." Helena ouviu em silêncio. "E agora?" perguntou ela suavemente. Augusto respirou fundo. "Agora só tenho vocês." Helena sentiu o peito apertar. Vocês, ela e Miguel. Aquele milionário frio, distante, intocável, estava se apoiando nela de um jeito que nunca imaginou. E isso a deixava com medo. Medo de se apegar, medo de se envolver, medo
medo de perder, mas, acima de tudo, medo de precisar dele também. No mesmo instante, do lado de fora, o carro preto ainda estava parado. Dentro dele, a mulher de blazer escuro abriu uma pasta e disse ao colega: "Vamos divulgar hoje. O relatório falso já está pronto." O homem perguntou: "Tem certeza que quer fazer isso logo no Natal? Parece cruel." Ela riu. "Cruel? Ele me tirou tudo. Agora é minha vez." O homem olhou para ela confuso. "Você fala como se tivesse um passado com ele." A mulher fechou o rosto. "Eu tive." O homem engoliu seco. "Ele nunca vai te perdoar." Ela olhou para a mansão iluminada e disse com frieza: "Ótimo. Eu também nunca perdoei ele." Dentro da casa, Helena e Augusto continuavam conversando. Pela primeira vez em anos, Augusto parecia humano. "Quando minha esposa morreu, eu prometi que nunca mais deixaria ninguém entrar. Porque quando você ama alguém, você tem algo a perder." Helena o encarou profundamente. "E quando você não ama?" perguntou ela. Ele respondeu sem hesitar: "Você perde tudo, mesmo assim." Helena sentiu o coração bater mais forte. Então Augusto, com um gesto tímido, segurou a mão dela. Não com força, não com autoridade, mas com vulnerabilidade. "Obrigada por ficar", disse ele. Helena não conseguiu responder. Apenas apertou a mão dele de volta. E naquele instante, algo invisível, mas imenso, se conectou entre eles. No dia seguinte, uma notícia explodiu nas manchetes: bilionário Augusto Saavedra é investigado por fraude e desvio internacional. A história se espalhou como fogo em mato seco. Vizinhos cochichavam, repórteres se aglomeravam no portão. Antigos sócios se afastaram com medo de respingo. Quando Helena chegou ao trabalho, encontrou um tumulto de câmeras e microfones. "Você trabalha aqui? Ele está escondido? Sabe onde ele transferiu o dinheiro? Ele te paga por fora?" Helena ficou chocada. Recuou, tentando fugir dos flashes. Mas quando conseguiu entrar na casa, viu Augusto sentado no meio da sala, com a TV ligada. O rosto dele estava pálido, duro, destruído. "Sou oficialmente um criminoso agora", sussurrou ele. Helena correu até ele, tomou o controle remoto da mão dele e desligou a TV. "Isso não é verdade, e você sabe disso." Ele a encarou. "Mas o mundo não sabe." Helena respondeu firme. "Então, vamos mostrar." Augusto soltou uma risada amarga. "Ninguém escuta a verdade quando a mentira é mais interessante." Helena deu um passo à frente. "Eu escuto." Ele fechou os olhos. Uma lágrima solitária desceu. "Às vezes, eu acho que você é a única pessoa no planeta que ainda acredita em mim." Helena enxugou a lágrima do rosto dele. "Então você não está sozinho." Augusto a segurou pela mão com força. "Helena, eu tenho medo." Ela respirou fundo e se aproximou. "Eu também tenho, mas a gente enfrenta junto." Dessa vez, ele não desviou. Ele deixou que ela o acolhesse. E naquela troca silenciosa, dois mundos quebrados se reconheceram. Mas o destino ainda tinha outra carta guardada. Enquanto Augusto e Helena conversavam, alguém bateu na porta da mansão. 3 batidas firmes, pesadas. Helena olhou para Augusto. Ele ficou tenso. "Quem é?" Uma voz grave respondeu do outro lado. "Polícia Federal. Precisamos falar com o Sr. Saavedra." O coração de Helena disparou. A vida deles estava prestes a mudar, de um jeito que nenhum dos dois imaginava. As batidas ecoaram pela mansão como tambores de guerra. Helena olhou para Augusto e ele parecia petrificado. O rosto, que há minutos buscava conforto em sua presença, agora estava tomado por pânico. Um pânico que ele tentava esconder atrás de uma máscara que já não funcionava mais. Eu não fiz nada. Eles não podem me levar", sussurrou ele, quase sem voz. Helena apertou a mão dele. "Fique calmo. Eu estou aqui." As batidas voltaram, mais fortes. "Toque, toque, toque. Senhor Saavedra, abra a porta. Precisamos conversar." Helena ajudou Augusto a respirar fundo e o guiou até a entrada. Seus passos ecoavam pesados no chão da mansão. Passos que pareciam marcar o fim de um ciclo e o começo de algo ainda mais doloroso. Quando ela abriu a porta, 2 agentes da Polícia Federal estavam lá, sérios, impenetráveis, com pasta, documentos e uma aura que oprimia até o ar ao redor. "Senhor Augusto Saavedra?" perguntou o agente da esquerda. Augusto endireitou a postura na cadeira de rodas, tentando manter a dignidade que ainda lhe restava. "Sou eu." O agente abriu a pasta e mostrou os papéis. "Estamos conduzindo uma investigação referente a desvio de fundos e manipulação fraudulenta nos investimentos do Grupo Saavedra.
Precisamos que nos acompanhe para prestar depoimento. Helena sentiu o mundo girar. Isso é um absurdo. Ele não fez nada, disse ela sem pensar. O agente olhou para ela com calma profissional. Se ele for inocente, senhora, o depoimento dele ajudará a esclarecer. Augusto tentou falar, mas a voz falhou. Eu não consigo me mover sozinho. O segundo agente deu um passo para dentro. Ajuda será providenciada. Helena sentiu seu coração despedaçar. Ela se ajoelhou diante de Augusto. Você não vai sozinho. Eu vou com você. O agente interferiu. Apenas familiares ou advogados são autorizados. Helena engoliu seco. Não era esposa, não era parente, não era nada. Pelo menos, não oficialmente. Augusto então ergueu o olhar, desesperado. As palavras travaram. Helena pousou a mão sobre o braço dele e balançou a cabeça devagar. Está tudo bem. Eu fico aqui. Eu espero você. O agente começou a empurrar a cadeira de rodas em direção ao carro. Augusto virou o rosto uma última vez. Os olhos dele diziam tudo: medo, dor, gratidão e algo mais. Algo que ele ainda não tinha coragem de admitir. O carro da Polícia Federal desapareceu na esquina, levando Augusto e um pedaço do coração de Helena junto. Ela ficou parada na porta da mansão sem conseguir se mover. Era como se, de repente, o mundo tivesse ficado grande demais e cruel demais. Uma mão pequena puxou sua blusa. Mamãe era Miguel, que ela buscara na escola minutos antes da chegada dos agentes. O menino olhou para o portão vazio e perguntou: eles levaram o tio Augusto? Helena tentou sorrir, mas não conseguiu. Ela se ajoelhou e o abraçou forte. Levaram, filho, mas ele vai voltar. A mamãe promete. Miguel abraçou o pescoço dela com força. A gente pode ajudar ele? Helena fechou os olhos. A gente vai ajudar, nem que seja só esperando. Horas depois, a noite caiu pesada sobre a cidade. Helena tentava colocar Miguel para dormir, mas sua mente estava em qualquer lugar, menos ali. A imagem de Augusto sendo levado, a expressão dele, a sensação de que algo muito maior estava acontecendo. Nada saía da sua cabeça. Quando finalmente Miguel adormeceu, ela foi até a cozinha e se sentou à mesa com um copo de água entre as mãos trêmulas. Foi quando ouviu o celular vibrar. Uma mensagem de um número desconhecido. Ela abriu. Se deseja ajudar o Sr. Saavedra, encontre-me amanhã às 8 horas no café da esquina da Rua Marechal. Helena franziu a testa. E logo em seguida, outra mensagem. Não conte isso a ninguém. É sério. Ela ficou parada ali, com o celular na mão, o coração batendo forte. Quem era aquela pessoa? Era um golpe? Era um inimigo de Augusto? Ou alguém que sabia da verdade? Ela respirou fundo e tomou uma decisão. No dia seguinte, ela iria a esse encontro. Mas o que Helena não sabia era que a mulher do carro preto, aquela que vigiava a mansão, estava observando tudo. Sentada no banco traseiro, mexia no próprio celular com um sorriso cruel. Ela vai morder a isca. O motorista, confuso, olhou pelo retrovisor. E depois? A mulher fechou o laptop com força. Depois, a gente elimina o último obstáculo no caminho. O motorista engoliu seco. Quem? Ela respondeu olhando para a janela, onde a luz da rua refletia em seus olhos frios. Aquela empregadinha que achou que podia entrar na vida dele. O destino de Helena, Miguel e Augusto estava ficando ainda mais perigoso. E a verdade, por trás de tudo, estava prestes a explodir de um jeito que ninguém imaginava. Na manhã seguinte, Helena acordou antes mesmo do despertador tocar. A mensagem misteriosa da noite anterior ainda martelava na cabeça dela. Quem teria enviado aquilo? Por quê? E principalmente, será que era seguro? Mas a imagem de Augusto sendo levado pela Polícia Federal não saía de seus pensamentos. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Miguel ainda dormia. Helena o beijou na testa, arrumou o cabelo do menino e saiu de casa com passos firmes, mas um coração tremendo. Ela caminhou até o café indicado na mensagem. Era um lugar simples, de esquina, com cheiro de café fresco e pão quente. Quando entrou, sentiu o estômago revirar, porque sentada ao fundo estava uma mulher que ela nunca tinha visto. Elegante, fria, com postura de quem nunca pediu desculpas na vida. A mulher levantou os olhos devagar. Você veio. A voz era firme, calculada. Helena ficou parada a 1 metro de distância. Quem é você? A mulher fez sinal para ela sentar. Uma pessoa que sabe muito mais sobre Augusto Saavedra do que você imagina. Helena hesitou, mas se sentou. Seu coração batia rápido. A mulher abriu uma pasta preta sobre a mesa. Dentro dela havia documentos, fotos
fotos, recortes de jornais, extratos bancários. Helena engoliu seco. Por que me chamou aqui? Perguntou. A mulher cruzou as pernas, olhando-a nos olhos. Porque você é a única pessoa que ele confia. E isso é um problema. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ah, um problema? Eu só quero ajudar. A mulher deu uma risada curta, quase debochada. Ele também achou que podia confiar. E olha onde está agora. Helena franziu o senho. Você está dizendo que fizeram isso com ele? A mulher inclinou a cabeça. Eu estou dizendo que Augusto tem inimigos e que um deles está muito mais perto do que você imagina. Helena apertou as mãos no colo. Quem? A mulher sorriu, mas era um sorriso vazio. Alguém que ele amou. Helena sentiu um frio profundo dentro do peito. A esposa dele? A mulher não respondeu. Apenas virou uma foto lentamente na mesa. Uma foto que fez Helena perder o ar. Era Augusto, sorrindo ao lado da esposa. E ao lado dos dois estava a própria mulher que falava com Helena. Mais jovem, menos fria, mas inconfundível. Helena levou a mão à boca, chocada. Você fazia parte da vida dele. A mulher finalmente mostrou o sorriso real. Um sorriso cheio de dor e veneno ao mesmo tempo. Mo fui traída por ele, abandonada, ignorada. Você realmente acha que alguém como Augusto Saavedra é vítima de acaso? Helena sentiu o coração acelerar. Mas isso não justifica acabar com a vida dele. A mulher apoiou os cotovelos na mesa. Eu não vou acabar com a vida dele. Eu estou terminando o que ele começou. A frase fez a espinha de Helena gelar. O que ele começou? Perguntou Helena com a voz trêmula. A mulher abriu um envelope e empurrou na direção dela. Leia. Helena abriu devagar. Dentro havia uma cópia de um testamento. O nome de Helena estava ali e o de Miguel também. Helena ficou totalmente atônita. Isso só pode estar errado. Augusto nunca falou comigo sobre... A mulher a interrompeu. Ele mudou o testamento há 2 semanas. Você acha coincidência demais? Ou acha mesmo que alguém como ele colocaria uma empregada e o filho dela no futuro da fortuna Saavedra? Helena sentiu o mundo girar. Está me acusando de algo? A mulher a encarou profundamente. Não, estou apenas dizendo que você entrou onde não devia. E agora, todos nós estamos pagando o preço. Helena respirou fundo, lutando contra o turbilhão de pensamentos. O que você quer de mim? A mulher juntou as mãos e respondeu com uma frieza que cortava o ar. Que você se afaste dele imediatamente. Helena arregalou os olhos. Eu não posso fazer isso. A mulher inclinou o corpo para a frente. Você vai fazer. Ou o próximo a sofrer as consequências. Não será Augusto. Helena empalideceu. Você está ameaçando meu filho? A mulher não piscou. Considere isso uma advertência. Helena ficou em silêncio. O sangue sumiu das mãos. O coração batia tão rápido que parecia querer fugir. Mas então, como um reflexo natural, como o instinto de uma mãe, um fogo silencioso acendeu dentro dela. Ela se levantou devagar. Eu não vou deixar você machucar o Augusto, e muito menos o Miguel. A mulher levantou uma sobrancelha, surpresa com a coragem. Vamos ver quanto tempo você consegue sustentar isso. Helena virou as costas e saiu do café com passos firmes, mas com o coração tremendo. Ela sabia que a partir daquele momento estava no meio de algo muito maior do que ela imaginava. Algo perigoso, algo que poderia destruir vidas. Mas também sabia de uma coisa. Ela não deixaria Augusto enfrentar isso sozinho, nem que tivesse que enfrentar o perigo mais sombrio da própria vida. Quando Helena saiu do café, o ar parecia mais pesado do que antes. As ruas de Miami, normalmente barulhentas, soavam distantes, abafadas, como se ela estivesse andando dentro de um sonho ruim. Mas não era sonho, era real, assustadoramente real. Ela caminhou rápido até o ponto de ônibus, olhando por cima do ombro a cada poucos segundos. A imagem daquela mulher misteriosa, fria, elegante e cheia de veneno não saía da cabeça dela. E a frase ecoava sem parar: ou você se afasta, ou seu filho paga o preço. Helena tremia só de lembrar. Quando finalmente chegou em casa, encontrou Miguel sentado no chão, brincando com seus carrinhos velhos. Ele levantou a cabeça e sorriu. Mãe, olha, arrumei a pista. O sorriso dele era a única coisa que conseguia segurar Helena no lugar. Ela se ajoelhou ao lado dele e o abraçou tão forte que o menino até estranhou. Mãe, tá tudo bem? Helena respirou fundo e forçou um sorriso. Tá tudo sim, meu amor, tá tudo sim. Mas não estava, longe disso. Mais tarde, quando Miguel finalmente dormiu, Helena se sentou no sofá com
com as mãos no rosto. Ela precisava tomar uma decisão, e rápido, se afastar de Augusto, abandoná-lo naquele momento, traí-lo, justamente quando ele mais precisava. O coração dela gritava que não, que nunca, que isso seria covardia. Mas, e Miguel? E a segurança dele? Helena sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Ela precisava de respostas, de verdade, de alguém que dissesse o que estava acontecendo, de alguém que pudesse explicar tudo aquilo, e havia apenas uma pessoa capaz disso, o próprio Augusto Saavedra. Ela se levantou, pegou o celular e digitou uma mensagem. As mãos tremiam. Preciso falar com você. Urgente. Ela apagou. Digitou outra. Augusto, é sério. Me liga assim que puder. Apagou de novo. Até que finalmente escreveu com o coração apertado. Eu fui ameaçada. É sobre você. Ela hesitou por 5 segundos e enviou. O celular tremia no colo dela, mas nenhuma resposta vinha. Minutos, depois 15, depois 30. Nada. O silêncio a devorava. Por volta das 10 da noite, alguém bateu à porta. Helena congelou. 3 batidas curtas, firmes. Ela levantou devagar, o coração disparado. Olhou pelo olho mágico e perdeu o ar. Era um agente federal, o mesmo que havia prendido Augusto. Ela abriu um pouco a porta. Helena Mendes? Perguntou ele, sério, mostrando o distintivo. Sou eu. Aconteceu alguma coisa? O agente respirou fundo. Precisamos conversar. Agora. Helena abriu a porta o suficiente para ele entrar, mas manteve o corpo na frente do corredor, como se pudesse proteger Miguel, mesmo dormindo. O agente olhou em volta e baixou a voz. Recebemos uma denúncia anônima envolvendo você e o senhor Augusto Saavedra. Algo relacionado ao caso em andamento. Helena sentiu um nó subir pela garganta. Que tipo de denúncia? Perguntou, tentando manter a voz firme. O agente observou cada detalhe do rosto dela, como se buscasse sinais de mentira. Disseram que você recebeu documentos sigilosos e que pode estar escondendo informação da investigação. Helena deu um passo para trás. Isso é loucura. Eu nem sei o que está acontecendo de verdade. O agente aproximou-se. Helena, se você sabe algo, qualquer coisa, é melhor falar agora. Helena apertou os punhos, respirou fundo e disse com a voz tomada pelo medo. Eu fui ameaçada hoje. O agente franziu o senho. Ameaçada? Por quem? Helena hesitou. Se falasse, poderia piorar tudo. Se não falasse, podia colocar Miguel em risco. Mas a imagem da mulher no café voltou com força. Helena então respondeu. Por alguém do passado do Augusto. O agente ficou sério de repente. Qual o nome dela? Helena apertou os lábios. Ela não disse. O agente a encarou fixamente. Helena, o senhor Saavedra não foi preso por acaso. Há muita coisa nesse caso que você não sabe. E sim, há alguém tentando interferir. Helena sentiu o estômago gelar. Quem? O agente respirou fundo, como quem carrega um peso antigo nos ombros. A pessoa que está tentando destruir Augusto é alguém que conviveu com ele durante anos. Alguém que ele amou profundamente. Helena arregalou os olhos. A ex-esposa? O agente balançou a cabeça devagar. Não, é pior do que isso. Helena deu um passo para trás. Pior? Como assim? O agente se aproximou um pouco mais, baixando ainda mais o tom. Helena, estamos lidando com alguém altamente inteligente, altamente perigosa e disposta a tudo. Helena sentiu o coração acelerado batendo no pescoço. Quem é essa pessoa? Insistiu. O agente respondeu com a expressão mais séria que Helena havia visto na vida. A irmã dele. O mundo de Helena desabou. A irmã? Mas ele nunca falou dela, porque ele é o único que sabe do que ela é capaz. E agora, ela viu você como ameaça. Helena levou a mão à boca. Tudo fazia sentido. A frieza, o olhar dela, o sorriso vazio, o ódio disfarçado. Helena, disse o agente, se você quiser ajudar Augusto, vai ter que ter muito cuidado a partir de agora. Helena piscou, sentindo lágrimas se acumularem. Mas quando falou, sua voz saiu forte, determinada. Eu vou ajudar, custe o que custar. O agente assentiu. Então prepare-se, porque isso é só o começo. E antes de eu te contar a continuação dessa história, quero saber de você. Se fosse no seu lugar, você teria coragem de enfrentar essa família poderosa também? Ou fugiria com seu filho para bem longe? Comenta aqui embaixo. Quero a parte 2, se você quer que eu continue. E não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito a história a chegar para mais pessoas. E se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. O melhor ainda está por vir.